Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem, na santa paz? Tranquilo? Está feliz de estar na casa do Senhor? Olha, é tão bom estar na casa do Senhor, né? Estar na casa do Senhor é melhor que em qualquer lugar. Porque aqui a bênção do Pai está. Lá, não sei o que pode acontecer. Só Deus o sabe. Irmãos, antes de você sentar, aguarde um pouquinho de pé que nós vamos orar. E eu quero abençoar para que Deus esteja dando uma palavra de vitória, uma palavra boa. Não é bem uma palavra de despedida, mas ao mesmo tempo é. Eu quero chamar o Oziel aqui na frente. Olha só, esse é pregador de última geração. Já vem com notebook e tudo, ai. Ô, louco, meu. Desse jeito você está me botando lá embaixo. Ó. Pegar o meu microfone e sair, viu? Mas feche os teus olhos agora. Pai querido, nós queremos mais uma vez abençoar seu filho, que hoje possa ser um instrumento de bênçãos para todos nós, trazendo-nos uma palavra que alegra o nosso coração, que nos deixa abençoado. E saímos daqui, Senhor, cheio da Tua presença, da Tua graça, uma nova mensagem, uma palavra ao nosso coração. Que não falte bênção, não falte graça, não falte a unção do Teu Espírito, mas que Tu possas usá-lo, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, ó. Olha só. Eu preciso comprar um negócio desse aí. Quando eu for rico, eu vou comprar um. Você vai comprar um tablet, tá? Que é de última geração, né? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quero agradecer o pastor, a pastora, pela confiança de estar deixando a gente estar trazendo a palavra para vocês. Pode sentar, irmãos. Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Se quiserem sentar mais na frente aqui, irmãos, melhor ainda, né? Não é todo dia que a gente pega o microfone para pregar, né, pastor? Falar do amor de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 18 e capítulo 5, versículo 18, né? Gente, você pode ter o tempo todo na igreja, mas quando você sobe aqui, treme as pernas, a voz treme, e é assim, né? E minha voz hoje está um pouco rouca, hoje passei a tarde toda lá na rádio gravando a programação para o mês de março, né? Então a voz ficou um pouco rouca. Todo mundo acharam, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo 18, vai falar: Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E tem outra versão que diz assim, é uma versão que acho que a maioria dos irmãos conhece, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado e tem nos abençoado, Pai. Tudo, papai, quando colocamos diante de ti, quando colocamos nas tuas mãos, nós temos a certeza, a convicção de que tudo sairá certo, correto, papai, porque tu és Deus maravilhoso, Deus que cuida e Deus que zela. E assim tu tem cuidado dos teus, papai. E por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, alguém que lembra qual é o tema que foi escolhido para as igrejas do Evangelho Quadrangular esse ano? Uma nova história. Muitos de vocês, assim como eu, terão uma nova história esse ano. Vocês crêem? Creem? Amados, quem entre vós tem um projeto de vida? Eu creio que todos nós temos um projeto de vida. Agora, quem aqui entre vós não fez um projeto de vida e que por um motivo ou outro, Deus mudou o teu projeto?
Deus muda, né? Assim como a palavra de Deus, muitas vezes nós escrevemos um texto, escrevemos uma palavra, pesquisamos, buscamos, mas quando chega na hora de falar, na hora de pregar, Deus faz assim, ó, não é isso que eu quero que você fale. Você vai falar isso, isso, isso. Eu falo porque já aconteceu comigo, não foi só uma vez, nem duas vezes. E quando isso acontece, amados, eu falo, Senhor, será que eu estava falando da carne? Ou seja, falando da boca para fora? Será se eu não vim falar a tua palavra? Porque às vezes acontece, amados. Às vezes nós queremos falar aquilo que está somente no nosso coração e esquecemos que a palavra é de Deus, para os filhos de Deus. Amém? Então Deus, Ele também, Ele muda os nossos projetos. E isso, amados, é porque também, assim, homens e mulheres de Deus que apresentam seus projetos a Deus, esses, ora sim, recebem resposta de Deus. Quantos aqui já receberam a resposta de Deus? Amados, seja na tua área sentimental, seja no teu trabalho, na tua área profissional, eu tenho certeza que Deus já tem falado com você através do Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha 17 anos de vida, quando o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez. Eu lembro, nem estava escrito aqui, mas eu vou contar para vocês. Eu fiz questão de escrever tudo para não deixar passar nada. Mas esse que eu vou contar para vocês, eu tinha 17 anos, eu estava afastado da igreja, eu nasci num berço evangélico, eu estava afastado da igreja, e eu lembro que uma data, como agora que nós estamos passando, a época de carnaval, eu, juntamente com um amigo, que hoje ele é pastor no estado do Pará. A gente era jovem, a gente não perdeu praticamente nenhuma noitada de carnaval. E quando foi na penúltima noite, já tinha me arrumado tudo, pegado um litão de uísque que estava dentro da geladeira, já estava só no jeito de ir. O Espírito Santo falou para mim, não vá. E eu simplesmente, amados, vocês viram? Às vezes, as pessoas que estão no mundo é mais obediente do que nós cristãos. Vocês sabiam disso? E eu peguei, me desarrumei, tirei toda a minha roupa, coloquei minha bermuda e saí, fiquei em casa. Com pouco meu amigo chega. Ô, você não vai? Está aí desse jeito? Eu falei assim, não vou, porque Deus falou comigo para mim não ir. E aquela noite, amados, lá na cidade na qual eu morava, no estado do Pará, o carnaval é uma quadra dessa todinha aqui, que é uma feira coberta que tem lá na cidade. E eles cercam tudo de palha. E o cara passa lá no meio da rua, lá, dá um tiro para dentro da festa. E a bala pegou no rapaz que estava do lado do meu amigo. Ele segurou o rapaz e botou no chão. Ele saiu desesperado, foi parar lá em casa. Aquela bala era para você. O rapaz morreu. Então isso eu já trago como exemplo para a minha vida, para que nós possamos ter um discernimento da palavra de Deus. E até hoje Deus continua falando comigo. Às vezes a gente é um pouco rebelde, como eu falei. Às vezes, pastora, o incrédulo que está lá no mundo, às vezes ele absorve e obedece mais do que o cristão que está todos os dias buscando a palavra de Deus, e às vezes duvida que Deus fala com ele. Assim como no dia daquele acidente, aquela voz falando 3 vezes no meu ouvido, pare o carro, pare o carro. Se eu tivesse parado o carro, não teria acontecido. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, deu perda total naquele carro, e aqui estou vivo, sem nenhum arranhão, amém? Nem tudo o que queremos fazer ou realizar pode ser realizado. Às vezes passamos o ano inteiro planejando uma viagem, a troca de um carro, comprar uma casa, etc, etc, entre muitas outras coisas. E às vezes nós estamos ali, esse ano vai dar certo, esse ano vai dar certo, esse ano vai dar certo. Mas quando os 46 minutos do segundo tempo, não deu certo. Amados, muitas vezes isso acontece, nós, ao invés de nós agradecer a Deus, nós começamos a murmurar,
Nós começamos a reclamar. Mas, Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu sou um dizimista, eu sou ofertante, eu não falto na igreja, eu sou... Amados, muitas coisas que seriam bom aos nossos olhos, não são bons aos olhos de Deus. Deus tem um zelo e um cuidado para cada um de nós. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Basta nós ter o discernimento para nós obedecer à voz de Deus, para que eu e você viemos descansar em Deus, através daquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração, no teu ouvido, no meu ouvido. Aí tem a contraversão da história também, porque quando nós somos incrédulos, ou temos uma dose alta de egocentrismo nos nossos corações, quando o nosso achômetro está muito além, porque tem crente assim, amados. Infelizmente tem crente assim, né? Às vezes nós pensamos assim, não, já estamos salvos, já estamos, né? Às vezes nós nos achamos já, como se diz, a última goiaba do pé, né? E não é assim, né, amados? Quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós começamos também a procurar culpados para as coisas. Muitas vezes nós ficamos cegos, começamos a nos procurar culpados. E ao invés de nós dar graças a Deus, pela sua misericórdia, sabedoria que tem nos dado, Deus tem nos encaminhado a caminhos retos, a caminhos certos. Não, nós continuamos murmurando, nós continuamos desobedecendo, nós continuamos praticando algo que talvez nós poderíamos nos arrepender amanhã, e talvez pode ser tarde, amados. Em tudo, dai graças. Tá bom? Dai graças. Tá ruim? Dê graças a Deus. Tem churrasco? Aleluia! Tem arroz e feijão? Obrigado, Senhor. Deus é maravilhoso. Amados, voltando a falar dos nossos projetos, nossos sonhos, quando eu e você, quando não apresentamos nossos projetos e sonhos a Deus, quando não fazemos essa conexão com Deus, as coisas não fluem. Temos que ter projetos e projetos com sabedoria. Não sei se vocês lembram, o pastor um dia pregou, e às vezes, até, digamos assim, por soberba, pelo achômetro, às vezes nós pedimos algo a Deus que Deus não vai nos dar. Por quê? Igual o pastor falou, às vezes nós pedimos uma casa que nós não temos condições de pagar o IPTU. Nós pedimos um carro que nós não temos condições de pagar o IPVA. Como que Deus vai nos dar algo sem que nós temos condições de manter? Porque ao invés de nós ter uma felicidade, nós vamos ter um desgosto, nós vamos ter, vai tirar a paz, porque vai chegar o início do ano, vai chegar o final do ano e nós não temos condições de pagar. Aí você escuta a gente falar assim, mas se Deus me deu um carro, Ele vai me dar condição de... Mas nem sempre é assim, amados. Nem sempre é assim. E o pastor ainda falou mais. Muitas vezes nós queremos as coisas e nós não estudamos, nós não nos preparamos, nós não evoluímos financeiramente, psicologicamente talvez, para assumir algo, um bom emprego, uma faculdade. Aí nós queremos o bom, o melhor, mas nós não estamos preparados para isso. Eu lembro, até vou contar uma historinha para vocês aqui. Você começa a falar, vai lembrando uma... Eu lembro que eu era criança ainda, quando teve um pastor
E esse pastor falou assim: irmãos, nós temos que comprar um caminhão. Naquela época, amados, os jovens, a gente alugava caminhão de carroceria para ir fazer acampamento nos sítios, coisa mais linda, ia todo mundo abraçado. Pensa na união que era. Nós vamos comprar um caminhão para fazer esse transporte. Juntamos o dinheiro. Depois que juntamos esse dinheiro, o pastor comprou naquela época era um Voyage, carrão top das galáxias. Pensa no carro. O pastor passava pelos irmãos. Ô, pastor, dá carona aí que está chovendo. O pastor nem olhava. Pastor nem olhava. Irmão, sabe o que é isso? É falta de amor. É algo mal planejado. É algo que não condiz. Mas o que aconteceu? Poucos dias, o pastor já não tinha mais o carro. Porque era algo que não estava planejado. Não era algo que Deus tinha colocado no coração dele. Era algo enganoso. Amém? Mateus 18, no seu capítulo 18, versículo 18, vai dizer assim: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Bonita essa palavra, né? Mas a parte B também vai falar assim: tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. É a parte que ninguém gosta desse versículo, né? Todo mundo quer estar ligado, né? E é certo, nós temos que estar ligado nos céus, porque Deus já deixou eu e você para colher, comer o melhor dessa terra, semear e colher bons frutos, fazer a aliança com o Pai, aliança com Deus. Isso é óbvio que eu e você temos que ter esse acesso com o Pai. E nós podemos ter esse acesso com o Pai através do Espírito Santo, através da nossa obediência com o Espírito Santo, com o Pai, de obedecer aquilo que Deus já sonhou para mim e para você. Eu e você somos porta-voz direto com Deus. Basta confiarmos em Deus. Amados, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui tira pelo menos 2 minutos no seu secreto, na sua intimidade, para falar exatamente com Deus? Eu lembro que a minha esposa, às vezes, ela fala assim: Osiel, nós estamos deitados na nossa cama. Osiel, vamos orar? Eu falei, vamos. Ela pega na minha mão, pega na mão dela. Aí ela passa 2 minutos sem falar: você não vai orar? Eu falei, por quê? Você não está orando? Eu já estou orando, faz a hora. Não, mas não estou ouvindo. Eu falei, porque tem coisas que é eu e Deus. Satanás não precisa saber o que eu estou falando. O inimigo não precisa saber o que eu estou falando. Amados, o inimigo, ele não tem o poder de ler a tua mente. Então, quer falar diretamente com Deus? Fala em voz baixa, só você e Deus. Ele está sondando o teu coração, ele sonda o meu coração. Deus, ele vai ouvir. Você vai se derramar aos pés de Deus. Você vai sentir a presença do Pai. Você vai sentir a presença de Deus se você fizer isso, orar, buscar a Deus. Fale em secreto, em silêncio, só você e Deus. Ah, amados, mas irmão, mas e se eu não tiver, eu estou dirigindo, estou fazendo uma viagem. Você pode falar com Deus, dentro do seu carro, no seu trabalho, qualquer lugar. Sonhos, projetos, é você e Deus. Você não tem que estar compartilhando com fulano e com Beltrano. Não. Mas você pode usar os anjos da igreja, seus pastores, os nossos pastores. Pastor, eu estou com um projeto assim, 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 assado. Pastora, o que o senhor acha disso? Me dê um conselho. Eu tenho certeza que eles não vão te dar um conselho errado. Muitas vezes somos frustrados porque ao invés de nós confiar naqueles que passam a noite orando por nós, para contar para fulano lá fora, Beltrano, que às vezes é infeliz com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. Amém? Então, amados,
confie em Deus, tenha essa intimidade com Deus e aprenda a decifrar o que é a voz do Espírito Santo e o que não é a voz do Espírito Santo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quando nós não sabemos decifrar, nós não aceitamos correções, nós não aceitamos ser corrigido pelos anjos da igreja, que são os nossos pastores, nem menos os nossos líderes. Vocês sabiam disso, amados? Quando nós não sabemos decifrar a voz do Espírito Santo falando com a gente, muitas vezes nós não obedecemos, porque tudo que o crente tem a mania de, muitas vezes, não estou falando aqui que nossa igreja é a benção, né, amados? Mas muitas vezes nós espiritualizamos as coisas. Tudo é o diabo, tudo é o capeta, e muitas vezes nós tiramos o nosso de lado. Tudo é... Por quê, amados? Porque nós, às vezes, não sabemos decifrar o que é a voz do Espírito Santo falando com a gente. Existem duas vozes, né? A primeira e a segunda voz. A voz primeira, que é de Deus, e a voz segunda, que é do inimigo. A voz segunda, ele fica lá, você é louco, viu? Você vai dar ouvido, viu? Você fica, sabe assim, às vezes você fica assistindo aqueles programas de TV, tem aquele joguinho, né? Aí você fica torcendo lá, o cara fala a resposta certa. Aí você fica, aí com um pouco o apresentador fala assim, você tem certeza? Será se não é tal? Aí fica, você já percebeu que aí é... Dos 46 minutos do segundo tempo, ele fala, então eu vou mudar. Muda, está errado. Vocês já perceberam isso? Então, amado, nós temos que ter esse discernimento de cristão, de ouvir a Deus. O inimigo está colocando nos nossos corações, olha para você ver o tanto que o inimigo é sujo. Ele coloca nos nossos corações muitas felicidades, muitas coisas bonitas. Olha só o que o inimigo é capaz de fazer. Ele coloca nos nossos corações muitas coisas grandes, fáceis, que as coisas de Satanás é fácil, amados. É coisas que você olha assim, ele te oferece o mundo. Em questão de segundo, ele te dá coisas que você nem imagina. Só que te toma assim, ó, num piscar de olho. Então, amados, ore, busque a Deus, peça o discernimento de Deus. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ser batizado não somente nas águas, mas eu quero ser batizado também no Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Faça de mim uma nova criatura. Faça de mim um vaso novo. Tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira de mim, Senhor, toda a amargura. Senhor, que eu venha ser uma pessoa melhor. Que eu venha ser um esposo melhor, que eu venha ser uma esposa melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor. E que nós não viemos ser apenas mais um, porque mais um, amados, o mundo está cheio. Mas que nós viemos ser cristãos, obedientes. Cristão, se eu não me engano, a palavra cristão na Bíblia, se eu não me engano, para você ver que é uma palavra tão séria, depois vocês pesquisam. Mas se eu não me engano, ela se repete só 3 vezes na Bíblia. Depois vocês pesquisam, mas se eu não me engano, ela se repete apenas 3 vezes na Bíblia, para vocês verem o tanto que a palavra é séria. Amém? E para nós encerrarmos, amados, essa palavra, para nós encerrar essa palavra, o Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 1, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa palavra, esse versículo, é o próprio Jesus Cristo falando para mim e para você, para que eu e você, nós possamos crer que Deus é o Pai, mas que Jesus é aquele que morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, e é o mesmo que voltará para buscar o seu povo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por que que nós colocamos em xeque tantas interrogações, tanto medo? Você quer viver uma nova história? Seja ousado. Tenha ousadia. Não tenha medo.
Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus: Senhor, arranca de mim todo medo, toda angústia. Eu quero ser melhor a cada dia. Apresenta os teus projetos a Deus. Entregue, confia em Deus. Tira as dúvidas do teu coração. Quantas vezes nós fazemos aquele projeto de vida no início do ano, aí no ano seguinte, às vezes nós não queremos fazer porque algo não deu certo. Não deu certo, continue, faça de novo. Não deu certo, faça de novo. Eu tenho certeza que algo novo Deus já preparou para mim e para você. Tudo é no tempo de Deus. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Basta você crer, amados. Basta você ter fé. Basta você crer que Deus é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluias. Senhor Deus e Pai. Senhor, abra os nossos corações, Pai. Abra a nossa mente. Papai, queremos ter a sabedoria de Cristo nos nossos corações e na nossa mente, Pai. Nós não nascemos para ser apenas mais um, mas nascemos para ser e fazer o melhor. Nascemos, papai, planejado, porque tu já planejou já dentro do ventre das nossas mães. Uma pessoa digna, uma pessoa justa, uma pessoa que vai fazer a diferença na terra, entre cristãos, entre irmãos. A tua palavra diz em Salmo 133 que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Papai, que essa união venha a ser, papai, consolidada nas igrejas, nos templos, papai. Nós vemos, meu Deus, tantas coisas lá fora, papai, coisas que desagrada a Deus, mas que nós vemos que tem uma união, que tem, papai, ali uma união entre as pessoas e faz até coisas, papai, que não provém de ti, Senhor. Então, por que que o teu povo não pode ter essa mesma união, papai? Buscar, orar, jejuar, papai. Em nome de Jesus, coloque nos nossos corações, papai, essa semente de amor, para que nós possamos, papai, juntos te servir e fazer a tua obra, fazer discípulos, assim como tu fizestes aqui na terra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Pode sentar, irmãos.